Notícia importante no Corinthians: nessa sexta-feira o Timão assinou o primeiro contrato profissional do garoto que é tratado como a maior joia em 10 anos no Parque São Jorge. Bora te contar também sobre a tentativa do Internacional de tirar João Paulo Sampaio da base do Palmeiras, e a ideia do Colorado é tê-lo no time principal. Bora falar também sobre o Atlético Mineiro, informação exclusiva e super bacana. Já descobriu o valor que o Galo quer para ser negociado no caso de uma SAF. Para completar, qual a folha salarial do Cruzeiro hoje? Te falo ainda sobre o São Paulo, salários atrasados, direitos de imagem. Maicon já é jogador do Santos. Tem ainda novidades sobre o Botafogo, sobre o Atlético Paranaense, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas de mercado, transferências, bastidores e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa também as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que me valeu uma boa grana ao longo da semana, e tá chegando o sábado e domingo, os dias nobres para futebol e apostas. Tenho certeza que você vai ter ótimas oportunidades nos campeonatos estaduais, nos campeonatos internacionais. Por exemplo, tem São Paulo e Corinthians nesse sábado. Você tem palpite? Cotações bem legais. Para não ficar fora dessa, é só clicar no link que eu vou deixar no comentário fixo. Faz seu cadastro lá na 1xBet. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Marcelo Cirino, que não é mais jogador do Bahia e está a caminho do Atlético Paranaense. Ele vai voltar ao seu ex-clube. O acordo já está fechado e ele se apresenta na próxima semana. O Cirino ficou extremamente irritado com a emboscada armada por torcedores do Bahia durante a semana, aquela emboscada que acabou impedindo o Danilo Fernandes de entrar em campo. Bora falar sobre mais um alvo do Botafogo. O Botafogo de John Textor quer simplesmente todo mundo. O novo alvo é um brasileiro chamado Wanderson, meio atacante, 27 anos de idade, nunca jogou profissionalmente no Brasil. Saiu muito cedo, fez as categorias de base do Ajax, esteve jogando no futebol da Bélgica, depois foi para o Getafe, o Red Bull Salzburg, e está no Krasnodar da Rússia desde 2017. Você já sabe que os clubes russos estão enfrentando enormes dificuldades com os brasileiros por causa do conflito com a Ucrânia, e o Wanderson não tem seu futuro definido. De acordo com o jornal O Globo, o Botafogo entrou em contato e fez ou demonstrou a intenção de contratar o Wanderson por empréstimo até o fim da temporada. Admito que conheço bem pouco a respeito desse atleta, muito bom no jogo 1 contra 1, já foi em outro momento alvo do Flamengo. Quero falar agora sobre o São Paulo. O site UOL trouxe nessa sexta-feira a informação de que alguns atletas do elenco profissional têm até 5 meses de salários, ou melhor, de direitos de imagem atrasados. Só para recapitular, os vencimentos de um atleta são divididos entre salários na carteira e direitos de imagem, que é uma espécie de complemento onde se paga menos impostos. O clube paga menos imposto e o atleta tem também uma tributação menor. O São Paulo assegura que está com o salário em carteira absolutamente em dia, embora reconheça esses problemas nos direitos de imagem. A alegação do São Paulo em relação à matéria publicada pelo UOL é de que não se trata de uma novidade, e todas essas pendências elas começaram com o antigo presidente, o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que havia deixado mais de um ano de pendências em relação a direitos de imagem. O Leco, no último ano de mandato dele, sob a alegação da pandemia, pagou metade do salário e os direitos de imagem ele pendurou para o próximo presidente. Júlio Casares assumiu São Paulo cheio de dívidas, cheio de problemas, e não conseguiu arcar com todas as responsabilidades deixadas por seu antecessor. Tricolor assegura que está tentando resolver os problemas e que o vazamento dessas notícias às vésperas de um jogo contra o Corinthians só servem para tumultuar o ambiente. Bora falar agora sobre o Santos, com uma contratação fechada e a outra muito próxima. Quem já é do Santos é o Maicon, zagueiro de 33 anos de idade, que pertencia ao Cruzeiro. O contrato com o Cruzeiro está sendo rescindido e o Maicon é esperado nesse sábado na Vila Belmiro para realização de exames médicos e assinatura de contrato até dezembro de 2023. Maicon chega com moral de líder do time. A ideia do Fabian Bustos, o novo técnico do Peixe, é de que o Maicon, por conta do estilo de líder e até pelo perfil, se torne o capitão dentro e fora das 4 linhas. Nome que já havia sido aprovado pelo comitê de gestão, chega para ocupar uma função escassa dentro desse elenco atual do Santos, até porque o Ricardo Goulart não tem esse perfil de líder e o João Paulo, apesar de muito novo, já ocupa essa função de líder, mas é um goleiro, está sempre muito distante do restante do elenco.
Se o Maicon está certo, outra possibilidade do volante Alisson. O Santos, tem um contato para vocês, está desesperado no mercado atrás de volantes. E o Alisson, formado na base do Santos, vendido em agosto do ano passado para o Al Razen da Arábia Saudita. O Santos vendeu esse jogador por $800 mil ou 4 milhões e 200 mil reais. O problema é que o Peixe só recebeu a primeira parcela e tem buscado na FIFA o ressarcimento desse dinheiro. Sem acordo, não está descartada a possibilidade de o Alisson voltar à Vila Belmiro. Como parte de um acordo, o Santos ainda vai cobrar uma grana na justiça. Só para arrematar sobre o Peixe, contar que o Santos e Fluminense do Piauí está marcado para a próxima terça-feira em Teresina, casa do Fluminense. Confronto que antecede esse duelo é contra a Ferroviária em Araraquara. Então o Santos vai para Araraquara, depois vai para Atibaia e se manda diretamente para Teresina, no Piauí. Jogo válido pela Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Qual a folha salarial do Cruzeiro hoje? Conversei com o dirigente da Raposa antes de gravar esse vídeo e posso te assegurar que houve um acréscimo ou um decréscimo importante na comparação com o fim da temporada passada. O elenco do Cruzeiro, que fechou a Série B sem o acesso, custava cerca de 3 milhões e 200 mil reais por mês, valor que contempla atletas, comissão técnica e também funcionários. Depois de 3 meses no comando do clube, o Ronaldo já conseguiu reduzir de forma considerável essa folha. Hoje a folha do Cruzeiro está na casa dos 2 milhões e 400 mil reais. Isso tem muito a ver com a saída de vários atletas bastante conhecidos. Rafael Sobis, Ariel, Marcelo Moreno, o goleiro Fábio, entre outros. Jogadores contratados bem mais baratos, e a saída do Maicon também contribui para a redução desses salários. O Maicon, que tinha direito a mais ou menos 230 mil por mês nesse ano, em caso de acesso do Cruzeiro para a primeira divisão, ele passaria a ganhar 500 mil mensais na próxima temporada. Só para citar um exemplo de como essa folha foi reduzida e em alguns casos com muito êxito, o Marcelo Moreno, que deixou a Raposa recentemente, foi jogar no futebol paraguaio, embolsava 400 mil por mês, vivia uma fase ruim desde a temporada passada. Seu substituto é Edu, que tem feito gol pra caramba. O Edu chegou para essa primeira temporada com salários de 90 mil por mês, ou seja, um mês do Marcelo Moreno equivalia a mais de 4 meses do centroavante, que tem feito muitos gols com a camisa da Raposa. O Edu é até agora a principal contratação do time para 2022. Antes de fechar o assunto, só contar que teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro nesse fim de semana. Qual o seu palpite? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do jogo, beleza? Bora falar agora sobre o outro lado do clássico com uma informação exclusiva. Contei para vocês na minha coluna do Super Esportes dessa sexta-feira que o Atlético já tem o valor em caso de venda do clube para um investidor internacional. O Atlético desde o ano passado trabalha estudando a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Só para lembrar que os 4 R's estiveram em 2021 na sede do Manchester City para saber os prós e contras dessa transformação. E a coisa tem sido alimentada, tem sido estudada e o Atlético já chegou a um valor que seria interessante para que o negócio fosse fechado. Informação exclusiva dá conta de que o Galo topa bater o martelo por 4 bilhões de reais. Esse valor inclui investimentos no clube e também o repasse de todas as dívidas do Atlético. Hoje o Galo deve cerca de 1,2, 1,3 bilhão de reais. Então um possível investidor teria de arcar com essas dívidas e ainda repassar entre 2,8 ou 2,7 bilhões de reais no Cruzeiro, ou melhor, no Atlético Mineiro, para que o Galo pudesse ter um reforço de time, se tornasse ainda mais forte nos próximos anos. Escutei as informações de uma pessoa muito envolvida nessas tratativas e essa pessoa me assegurou que o objetivo, em caso de transformação de SAF, é fazer do Atlético Mineiro a principal potência da América Latina, algo que nunca algum clube do Brasil conseguiu, pelo menos na história recente do futebol, talvez o Santos lá atrás, mas há bastante tempo que a gente não tem uma hegemonia como a que o Atlético imagina ser capaz, caso consiga ser vendido por 4 bilhões e encontrar um parceiro legal. Só para arrematar sobre o Galo, é importante contar que esse valor de 4 bilhões equivale a quase 3 vezes mais do valor que o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo vai desembolsar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, 1 bilhão, ao assumir as dívidas e mais 400 milhões de investimento. Se a gente multiplicar 1,4 de bilhão por 3, a gente vai chegar a 4,2 bilhões. Só para vocês entenderem o quanto foi defasado, o quanto ficou para trás o Cruzeiro nos últimos tempos, do ponto de vista esportivo e também técnico.
Só a título de curiosidade, é sempre importante destacar que o peso do elenco, os atletas, a capacidade, a qualidade dos jogadores também interfere na venda. O elenco hoje do Cruzeiro vale bem menos do que o elenco do Atlético, o que também ajuda a justificar tamanha diferença. E você, o que achou desse número de 4 bilhões de reais? Confere, tá legal? É pouco? É muito? Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito do Corinthians, informação super importante. Nessa sexta-feira o Timão fechou o primeiro contrato profissional com um garoto chamado Pedrinho. Só 16 anos de idade, ele completou 16 anos em fevereiro e desde então o Timão tentava chegar a um acordo com o Fernando Garcia, que é seu empresário, para a assinatura desse primeiro contrato. Algo super importante porque o Pedrinho é tratado no Parque São Jorge como a maior joia do clube em pelo menos 10 anos. Há quem imagine que ele possa ser capaz de fazer ainda mais sucesso, por exemplo, do que o William, revelado no Parque São Jorge, vendido para o Shakhtar Donetsk, jogador de seleção, de Chelsea, entre outros clubes. Só a título de curiosidade, o Pedrinho nos últimos anos vem disputando com o Hendrick a supremacia das categorias de base. Todos muito precoces, eles com 15, 16 anos sempre jogando em categorias mais avançadas. Ele tinha 15 anos na disputa da última Copa São Paulo de Juniores, esteve em 4 partidas com um gol marcado. Detalhes dessa assinatura do primeiro contrato. Timão vai ter direito a 80% do valor de uma venda futura, a família dele fica com 20%. Multa rescisória de 50 milhões de reais para o território brasileiro, já se ele for vendido para um clube do exterior, ou se algum clube do exterior quiser tirá-lo do Corinthians, precisa arcar com 50 milhões de euros. Só para arrematar, é legal contar que o novo vínculo terá 3 anos de duração, beleza? Bora falar agora sobre o Internacional, em crise total depois da eliminação nessa quinta-feira para o Globo. O time potiguar vem numa fase horrorosa, não só no campeonato estadual, como na Copa do Nordeste, tomando goleada de todo mundo, e nessa quinta fez 2-0 no Inter, eliminando o poderoso Colorado logo na fase de grupos ou na primeira fase da Copa do Brasil. E as consequências dessa eliminação ainda estão sendo vistas no Internacional. A tendência é que o Medina, o treinador uruguaio, seja demitido nas próximas horas. O Paulo Brax, diretor executivo de futebol, também está muito ameaçado. Tanto que o Inter já começou a buscar um substituto para o Brax, que já foi dirigente do Atlético, ou melhor, do América Mineiro. O primeiro contato do presidente do Inter para a substituição do Brax foi com João Paulo Sampaio, o cara que transformou as categorias de base do Palmeiras, trabalho espetacular. Não é a primeira vez que o João Paulo Sampaio é procurado por clubes brasileiros, mas é só a segunda vez que ele recebe um convite para trabalhar no time de cima. Na temporada passada o Bahia tentou levá-lo para comandar o futebol profissional. O João Paulo quase aceitou esse convite na última hora. A Leila Pereira e o Maurício Gagliotti decidiram ou conseguiram segurá-lo com a promessa de que mais cedo ou mais tarde ele ocuparia essa mesma função no time profissional do Palmeiras. Muita gente imaginava que isso aconteceria na virada do ano, mas como o Palmeiras acabou campeão da Libertadores, o Anderson Barros teve seu contrato prorrogado. Nesse momento, sem a promessa cumprida de que exerceria uma função no time profissional, o João Paulo tem mais um convite de um time extremamente grande que passa por dificuldades. Tentei contato com o João Paulo para saber se ele topará ou não o convite do Inter. Não tive resposta ainda, quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, a gente traz essa novidade para vocês. Você, palmeirense, como é que você vê a possibilidade de perder o cara que revolucionou as categorias de base? E você, colorado, gosta da ideia? O que você pensa sobre o trabalho do João Paulo? Só para esclarecer, ele foi o grande responsável pelo surgimento de quase todos esses atletas que fazem enorme sucesso no time principal. Por exemplo, o Hendrick, que ainda nem chegou ao time principal, descoberta do João Paulo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, entre outros, todos esses garotos vieram da safra de olheiros e observadores espalhados pelo João Paulo por todo o Brasil, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui, que ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, a gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!